Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos na terceira aula aí de técnicas de manutenção e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os tipos de manutenção que existe aí na nossa área industrial. Vamos lá. Bom, pessoal, a manutenção, né, assim como outras atividades na área industrial, tem aí como base algumas normas, tá? No caso das manutenções, ela está ligada à NBR 5462, que trata sobre confiabilidade dos equipamentos. E as manutenções estão dentro dessas normas, né? É essa norma que rege essa questão de tipos de manutenção. Bom, primeiramente, a definição dos tipos de manutenção ela é algo bem simples. Só que o que acontece, pessoal? Existe boas partes dos profissionais nas indústrias que não entende exatamente o conceito de cada tipo de manutenção. Isso aí causa um problema muito grave para quem está fazendo a gestão da manutenção e para quem está sobre o comando dessa gestão. Tá? Então é bom ter muito bem claro isso na cabeça, tá? A diferença entre os tipos de manutenção. Quando se conhece a diferença entre os tipos de manutenção dentro da empresa, a gente tem aí, né, como saber definir qual tipo que será usado, a gente sabe traçar uma estratégia de manutenção para manter os ativos da empresa, né? O que são esses ativos? São os equipamentos, né, funcionando, em bom estado. Então, tem que ter muito claro isso na cabeça, senão fica difícil fazer a gestão de uma manutenção. Tá, e quando que a gente erra, né, nessa estratégia, o que acontece? Os ativos, né, ou seja, os equipamentos, podem se manter disponíveis e confiáveis, mas você vai estar gastando mais do que você deveria. Tá? Ele está funcionando, para dizer que está funcionando, mas vai estar gastando, né, seu custo vai lá para cima. A gente pode até estar gastando pouco, só que os ativos, né, vão estar num nível de confiabilidade muito baixo. A gente não vai conseguir apresentar resultado. Tudo isso é erro de estratégia de manutenção. Bom, existem vários tipos de manutenção no nosso dia a dia, retrofitting, enfim, várias manutenções, mas a norma ela se baseia em apenas 3 tipos de manutenção, que seria a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Bom, esses 3 tipos de manutenção têm significados, ações e objetivos diferentes. Por isso que eu falei no começo da aula que é bom a gente conhecer cada um deles para a gente poder fazer uma boa gestão da manutenção. Bom, a NBR, como eu disse para vocês, a norma define manutenção corretiva como manutenção efetuada após a ocorrência de um pane destinado a relocar um item em condições de executar uma função requerida. Ou seja, a máquina quebrou, você vai ter que atuar. Tá? É uma ocorrência, quebrou essa máquina, vai ter que correr com isso para consertar. Bom, ou seja, uma ação de manutenção realizada com finalidade de corrigir algo no equipamento para que ele possa cumprir o seu papel dentro do processo de produção de acordo com o que foi definido no seu projeto. Tá? Nada mais é do que uma tradução daquilo que a norma coloca para a gente. Manutenção corretiva, ela pode ser de forma emergencial ou programada. Né? Aconteceu, quebrou, e eu tenho que fazer o quê? Tenho que ir lá e consertar. Tá? Só que isso é prejuízo. A programada, você viu que está quebrado, mas está rodando, você pode programar ela. Mas a diferença entre as duas derivações existe. Tá? Então isso já faz parte do quê? Parte da estratégia da
manutenção. Então isso tem que ser muito bem elaborado. Bom, a manutenção corretiva ela é considerada um tipo de manutenção muito cara, e isso é verdade, tá? Então é muito ruim a gente ter só corretiva dentro da empresa, porque ela nos traz bastante problemas, tá? Tem alguns gráficos que mostram o custo da manutenção corretiva, tá? Ele é bem alto, ele a execução é muito demorada, o investimento é necessário para manutenção corretiva é baixo, porque você já tem o pessoal lá da linha que pode estar fazendo isso para vocês, o pessoal da manutenção que você já tem lá, com aquilo que com as ferramentas que você tem, com tudo que você tem. Então ela acaba sendo relativamente baixo. O custo e o tempo são altos por quê? Na maioria das vezes, o equipamento é quem decide quando será o momento de executar a manutenção. Isso não é bom. Realmente, às vezes o pessoal tem que estar produzindo e não libera para manutenção. Então, o equipamento é que vai estar mandando como que a gente deve fazer. Quando o equipamento falha durante o processo de produção, o que acontece? Interrupção do processo, redução da performance, não entrega as peças. Acontece algo chamado lucro cessante. O que são lucros cessantes, pessoal? Lucros cessantes são prejuízos causados pela interrupção de uma atividade, tá? Com o objetivo, né? O objetivo da empresa é lucrar. Se a gente está parando, a gente está deixando de dar lucro para a empresa. Então, a manutenção é bastante cobrada disso. Isso se chama lucro cessante. Exemplos, por exemplo, né? Não vender o produto por falta de estoque. Uma máquina que para e deixa de produzir. Um acidente de trânsito que tira um ônibus ou táxi da circulação. Eles estão trabalhando para quê? Para ter lucro. Então, se isso para, não tem lucro. Então, isso se chama lucros cessantes. Bom, além do lucro cessante, a gente também tem os problemas de compra de peça de reposição sem planejamento. Quebrou, vai lá, compra, isso não está planejado, não está no seu orçamento. Então, isso acaba tendo muito problema com os gestores da controladoria, enfim, o lucro da empresa, né, de forma geral. Aqui tem o gráfico, né, representando a manutenção corretiva. Então, a gente tem aqui, ó, que o custo ele é elevado, onde está tudo em preto, né? O tempo também é elevado, você perde muito tempo, o investimento acaba sendo menor, até por conta da equipe que você já tem. E a manutenção preventiva pela norma, pessoal? O que define a norma? Manutenção efetuada em intervalos pré-determinados, programados, né? Ou de acordo com os critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falhas ou degradação do funcionamento de um item. Então, o que acontece, pessoal? Todas as ações de manutenções realizadas de forma prévia, com finalidade de evitar que os equipamentos falhem durante o processo, ou seja, todas as atividades destinadas à prevenção de falhas, panes, quebras, são encaradas como manutenção preventiva. Então, a manutenção preventiva é onde você vai ter a chance de fazer um bom plano e de prevenir que a máquina não quebre, que ela tenha disponibilidade para trabalhar. Exemplo, inspeções, reapertos, substituições, né, de itens desgastados, lubrificações, ajustes, tudo isso é considerado uma preventiva, para que o equipamento não quebre e também não fure o seu orçamento. Bom, o objetivo principal da preventiva é elevar e garantir o índice de disponibilidade e confiabilidade, ser realizado de forma sistemática, de acordo com o plano, realizar a manutenção quando atingir a frequência previamente definida por tal. Ou seja, a gente consegue planejar isso é muito bom. Essa frequência pode estar atrelada a tempo, quilometragem, de várias formas você pode propor, né, uma estratégia para a sua preventiva. Se for frequência atrelada, o equipamento passa por uma manutenção somente ao atingir o tempo específico que você determinou. Um exemplo, né, um mancal que é lubrificado após 200 horas de funcionamento. Então, deu 200 horas, a gente programou isso e vai ser lubrificado. Né, um determinado equipamento que é inspecionado mensalmente. Então, você programou para mensalmente especificar esse equipamento.
um painel elétrico que é limpo a cada 3 meses, etc. Então, tudo isso está no plano, tudo isso é programado, tá? É atrelado a uma frequência. Pode ser atrelado à quilometragem, né? A condicional para acontecer a manutenção é a quilometragem especificada, não levando em consideração o tempo levado para tal. Então, não importa o tempo, importa a quilometragem, quanto rodou, como se fosse um carro, né? Exemplo, né? Substituir as pastilhas de freio a cada 40 mil quilômetros, não importa se os 40 mil quilômetros são alcançados em 3 meses, 1 ano, etc. Então, deu aquela quilometragem, você vai lá e troca. E a atrelada em produtividade. Nesse caso, o tempo também é levado em consideração. Não é levado em consideração. O que se leva em consideração é a quantidade de peças que o equipamento produziu. Então, produziu 500 peças, você vai lá e troca, né, a peça necessária. Tá? Um exemplo, verificar o nível de óleo, né, refrigerante a cada 150 mil peças produzidas, ou efetuar limpeza nos bicos injetores a cada 20 mil ciclos. Então, você determina aí, né, pela produtividade. Então, pode ser atrelado dessa forma. E aqui a gente tem o gráfico da preventiva. O custo, tá? Mediano, o tempo mediano e investimento também é mediano. Então, fica na média. Tá? O custo para manter um plano de manutenção preventiva da empresa é relativamente alto. Por quê? Tá? Devemos considerar que temos que ter um quadro maior de funcionários para fazer preventiva certinho, atender toda a demanda. Os funcionários com capacidade técnica elevada e diferenciada para poder fazer rápido essas preventivas, para tratar isso de forma técnica. Manter o estoque de peças de reposição e insumos para atender. Então, o seu custo vai elevar um pouquinho de estoque, né? E para contabilizar as horas de paradas dos equipamentos para realizar as manutenções. O tempo para executar a manutenção preventiva é menor do que o da corretiva. Tá? Então, ele está com um tempo menor, vale a pena. Bom, o motivo disso é simples, por quê? Agora o tempo é controlado, a gente consegue controlar o tempo, a gente sabe previamente quanto tempo a gente vai levar e o investimento é intermediário, tá? Porque a gente precisa investir em pessoas, capacitação técnica, ferramentas, etc. Bom, aí vem a preditiva, tá? A preditiva, definida pela norma, é manutenção que permite garantir uma qualidade de serviço desejada com base na aplicação sistemática de técnicas de análise utilizando de meios de supervisão centralizados ou amostragem para reduzir a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva. Ou seja, seria o melhor dos mundos, né? Onde você utiliza de equipamentos para fazer essa inspeção e garantir antes de dar o problema. A manutenção preditiva tem o objetivo de predizer a situação do equipamento, né? Encontrar falhas em estágio inicial, quando ainda não são prejudiciais ao processo. Uma vez que a falha foi identificada no estágio inicial, pode planejar e programar as ações. E dessa forma, os custos e os tempos pré-determinados através da preditiva são infinitamente menores do que quando tratamos o equipamento com manutenção corretiva ou preditiva. Tá? Então, o custo é menor. O investimento é maior, uma vez que a gente tem que comprar equipamentos sofisticados. Mas depois isso fica muito legal, né? Porque a gente consegue prevenir de uma forma bastante assertiva. A manutenção preditiva também é conhecida como manutenção sobre condição ou manutenção como base no estado do equipamento. Ela é baseada na tentativa de definir o estado futuro do equipamento do sistema, tá? Com coleta de dados, instrumentações específicas, a gente consegue definir. E esse é o gráfico, né, que mostra o custo, o tempo e o investimento da manutenção. O investimento é alto por conta dos equipamentos, o tempo é pequeno e o custo é menor ainda, tá? Porque a gente consegue prevenir muito antes. E aqui um gráfico comparativo, né, para ficar mais claro para vocês, comparando o que é corretiva, preventiva e preditiva. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.